Olá, voltamos com Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. E hoje voltamos a falar aqui sobre o universo dos pets, né? A gente vive num mundo hoje que as pessoas, assim, tem muitos não desistem de ter filhos para serem tutores de pets. Falar nisso, essa expressão, né, ser tutor de pets, inclusive foi uma veterinária que foi convidada nossa aqui que explicou. Não é pai de pet, mãe de pet, é tutor de pet. Mas a gente considera também como filho, né? E sendo filho, tem uma série de coisas que são necessárias, né? Inclusive educação desses bichinhos, dos cachorrinhos e tal. E nós vimos muito assim o surgimento de creches, de hotéisinhos. Mas pela primeira vez eu vi aqui, a gente pôde constatar o surgimento de uma escola. Efetivamente uma escola para os pequenos pets. Estamos aqui como convidado, Steve Gallen, né, que é da La Petite Sophie, É isso aí. uma escola para pets. Seja bem-vindo aqui ao Resenha Corporativa. Me explica um pouquinho, Steve, como que surgiu essa ideia de ter uma escola, né? Porque uma coisa é você falar de creche, de hotelzinho, mas, gente, por que eu tô insistindo nessa questão do escola? Porque até um boletim eles têm lá. Me explica como é que funciona, como é que surgiu isso, né? Essa ideia, era uma necessidade que você percebeu? Como é que foi isso? Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Sara. Essa história é um pouco longa, mas eu vou tentar dar uma resumida, né? Eu vim do mercado corporativo, trabalhei muitos anos em empresas de telecomunicação. E chegou uma hora que eu realmente saturei, né? Com muita gente hoje em dia, né? Mercado corporativo acaba percebendo que não tem muito aptidão ali, e foi o que aconteceu comigo, né? E nessa época eu já criava Spitz alemão. É, não deu muito certo porque também é uma questão, tem toda uma questão que envolve ética também, e não é fácil. Criar cães tem uma responsabilidade gigante, envolve custos também. É, e resolvi não seguir com essa atividade, mas eu queria realmente alguma coisa no segmento pet, né? E já estava para sair da empresa, ah, e comecei a pesquisar e percebi que isso foi em 2018, que o mercado, o segmento de creche e hotel estava realmente bem aquecido, né? E aí eu, como um bom marqueteiro publicitário, eu pesquisei bastante para entender o que a gente poderia fazer de diferente, né? Em primeiro momento, como eu já tinha muita afinidade com cães de pequeno porte, né? Eu criava Spitz, decidi procurar quem estava fazendo creche para pequenos e não encontrei nenhum lugar. Nenhum lugar com estrutura realmente que focasse só nos pequenos, né? E aí acendeu a primeira ideia. Poxa, tá aí um negócio legal, né? Eu preciso entender por que não existe, né? E aí fui atrás, na época vi uma pesquisa da Dog Hero, que é uma plataforma de hospedagem para cães, e os top 10, né, de raças mais requisitadas para hospedagem. Em primeiro lugar tinha os SRDs, que são os vira-latas, né? E aí na sequência, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, eram todos pequenos, né? Poodle, Spitz, Chihuahua, York, Maltês. Falei, ué, alguma coisa não está batendo aqui. Como é que tem uma demanda tão grande, né, para Dog Hero, mas todas as outras escolas que eu pesquisei aqui em São Paulo, todas elas acabam tendo um foco maior nos cães de médio e grande porte, e não tem para os pequenos, né? O que está acontecendo? E aí, conversando com alguns tutores, né, de cães pequenos, eu entendi que muitos deles tinham receio de levar os pequenininhos, né? E aí a gente está falando de Chihuahua de 1,5 kg, Spitz de 2 quilos, né? E Yorks também, alguns Yorks são muito pequenos, para conviver com cães ali de O 20, meu não tem 30, nem 2 40 quilos. quilos. Pois é, né? Então, eu percebi realmente que tinha esse medo. Eu falei, bom, então vamos cair de cabeça, né? Então, a gente acabou desbravando um micro segmento que não estava sendo ainda explorado, né? O começo para a gente foi difícil. A gente abriu em 2019, aqui na Rua Caramuru, na Saúde. A gente abriu em dezembro de 2019 e logo na sequência
a gente teve a pandemia, né? Logo em março de 2020, né? E aí a gente teve que fechar, como muitos comércios fecharam também, não foi fácil, mas também depois a gente voltou com tudo, né? O que aconteceu é que durante a pandemia muitas pessoas acabaram adotando cães ou até mesmo comprando cães. E as outras que já tinham cães em casa acabaram ficando com esse cão, né, 24 horas por dia. E depois, quando elas voltaram a trabalhar presencial, esse cachorro começou a mostrar ansiedade por separação, né? Então, foi algo muito natural essas famílias começarem a procurar a gente, né, nesse início. Então, realmente foi algo bem diferente. Foi até um pouco arriscado, porque a gente fez uma coisa que ninguém fazia, né? Mas tá aí, estamos super forte, graças a Deus. Mas assim, você colocou assim como um bom marqueteiro, publicitário. Eu conheço muita gente do ramo da publicidade, tem alguns amigos ali. E vocês, nesse ramo, têm essa visão, né? Vocês têm esse feeling de conseguir enxergar. E um método também, porque nem que você falou, você foi pesquisar aquilo, peraí, e aquelas coisas que te chamavam a atenção. Por que tem tanto assim e não assado? Por que não funciona? Né? Que é aquela coisa, de fato, eu tenho um York que é pequenininho, aquele micro, e eu não coloco ele numa creche porque eu fico com medo dos cachorros maiores, de repente, até não é que o cachorro vai morder, mas na própria brincadeira, a desproporção do tamanho, exato, tudo. Então, é legal isso, porque eu vejo assim, por mais que essa questão do feeling, você pesquisou mesmo, você percebeu que a necessidade, eu repito muito isso aqui, a necessidade já existe, porque ela sempre existe. Sim. E aí cabe aqueles empreendedores, as pessoas que têm visão, enxergar aquela necessidade e saber como atender. Né? Que foi o que vocês fizeram. E isso vem muito de encontro com essa mudança da sociedade também com relação aos pets. Existe uma pesquisa que o mercado pet é um dos que mais cresce. O mercado pet e o mercado de estética. Está em constante crescimento. Mas o mercado de pets está crescendo demais. Em todas as áreas, as micro-áreas, tipo, tanto da venda, dos produtos que são agora mais direcionados e uma série de coisas, como o teu segmento também. E a gente vê isso porque as pessoas hoje trabalham muito mais, elas pensam muito mais antes de ter um filho. Você vê que a taxa de reposição, né, que a gente chama de taxa de reposição dos filhos, cada casal ela passou para 1.1, 1.2. Tipo, um casal que são duas pessoas, a taxa de reposição é menos que 2. Então, as pessoas têm tido menos filhos e têm optado por adoção dos cachorros, por serem tutores de pets, pai de pet. Por isso que veio muito esse conceito, né, do pai de pet, mãe de pet, que tem utilizado, e o marketing tem utilizado muito esse conceito também do pai e mãe de pet, né? Mas, de fato, eles são criados como filhos. E, muitas vezes, são criados melhores do que filhos, né? Do que humanos, vamos dizer assim. Porque são o amor que as pessoas acabam desenvolvendo pelos seus bichinhos supera, né? Existe como fosse um filho de fato, né? E assim, e aí a ideia que eu achei fantástica é essa coisa do transformar essa questão da creche e tudo numa escola. E o fato de vocês colocarem, se especializarem em cachorros pequenos já muda todo um conceito, né? Já é um diferencial, porque, beleza, eu não aceito cachorros com mais de 10 quilos. Por quê? Porque eu preciso dar segurança e preciso dar um bom ambiente para aqueles cachorros que eu atendo. Eu penso que mais ou menos isso deve ter passado na tua cabeça, né? Que a gente e é isso, né? Por isso que o La Petite é Sophie. A Sophie é a sua. É a minha Spitz, tem 4 em casa. Então, mas a Sophie deve ter algo especial, porque a Sophie acabou dando nome a isso. É tudo. A primeira e a que mais combinou com o nome, né? La Petite Sophie é pequena Sophie, né? Em francês, né? Foi uma graça que a gente quis fazer no nome. Isso. Ah, não, um barato. Então, essa coisa do ter um ambiente só para os pequenos. E não deixa de ser uma sacada também, uma análise de mercado, porque, beleza, e o que você falou tem total relevância. Você vê muito assim, treinamento para cães, e as pessoas acham, às vezes, que o treinamento para cães é mais aquelas raças que tem umas raças específicas, né? Uhum. São cachorros de médio e grande porte, senta, pega, não sei o que, né? Tem toda aquela estrutura para um treinamento
para o cão. Mas o treinamento para o cachorro pequenininho, você Uhum. não vê isso aí. Eu também nunca vi isso no mercado. Então, além de eu nunca ter visto uma escola para cachorros, eu também nunca vi treinamento para cachorros pequenos, raças E é muito específico. importante, né? Então, Você estava falando da questão ali do tutor e o dono ou pai ou mãe, né, de pet. Sim, hoje a gente tem uma tendência mesmo a chamar de tutor, né, até porque a gente não tem a propriedade ali, essa é, questão da ideia do dono, mas a gente também tem que tomar cuidado para não chamar de pai e mãe. Por quê? A gente precisa tomar cuidado com a questão da humanização dos cães, exato. né? A gente tem que saber é uma espécie maravilhosa, se desenvolveu junto com os seres humanos há 20, 30, 40 mil anos atrás, né? É, Nos desenvolvemos juntos, mas somos espécies diferentes, que têm necessidades diferentes, né? Então, exatamente. quando a gente coloca um cachorro para passear num carrinho de bebê, né? Ou então enche aquele cachorro de roupinhas e adereços que para eles não é natural, a gente está indo um pouco na contramão da necessidade desse cão, né? Então, esse é um dos objetivos da escola, de entregar para eles a oportunidade de eles serem cães de verdade. Eles estarem num ambiente grande, as minhas 2 unidades são grandes, aqui da Saúde tem 600 metros, do Ipiranga tem 700 metros. Super arborizadas, com grama natural, muito verde, piscininha, assim, muito pátio para tomar solzinho, para correr. Então, a gente faz uma série de atividades de enriquecimento ambiental, tudo isso justamente para poder entregar para eles essa possibilidade deles voltarem a serem Ser cachorros. Não, e é legal você falar assim, voltarem a serem cachorros e essa preocupação, de repente, da humanização mesmo, porque você vê isso muito na internet. Muito. As pessoas estão tratando os bichinhos como filhos, e não é só aquela coisa do amor, de tratar como filho em relação ao sentimento que se tem pelo bichinho. Mas isso eu vi muito também. Excesso de roupa, né? Trata o cachorro, aí tem o carrinho, tem tudo, como se fosse um ser humano. E aí, não, veja bem, e aí eu acho interessante até pontuar que não é a questão da preocupação em, não devo tratar o meu bichinho bem como ser humano. Não, mas para mim ele é como um filho. Veja bem, uma coisa é o sentimento, outra coisa é a necessidade do cachorro, porque é o que Exato. você está colocando. Por mais que você sinta ele como um filho, você não pode deixar de respeitá-lo como um animal, que ele precisa das necessidades, tem necessidades específicas que não são as de um ser humano. Muito pelo Exato. contrário, se você começar a tratar ele como ser humano, encher de roupa, de adereço, disso, aquilo, você está privando ele da Isso. natureza, né, E é aí dele. que começam os problemas mais sérios de comportamento, né? Desse núcleo familiar ali dentro de casa, o relacionamento, a dinâmica entre tutores e cães, né? Se aquilo não está bem ajustado, se esse cachorro não tem uma rotina de passeios, não tem uma rotina correta de alimentação, né? Se esse cachorro não é bem estimulado, a gente começa a ver alguns problemas de comportamento. Então, por exemplo, ansiedade por separação é um clássico, né? Então, claro, não são todos os cães que têm essa tendência. Tem algumas raças, inclusive, que têm uma tendência um pouco maior. Raças que Mas são mais temperamentais também, existe isso. tem também, né? O que eu costumo dizer é que o comportamento do cão é uma mistura basicamente de 3 coisas, né? A primeira é o DNA, raça, acaba influenciando, sim. Depois você tem o temperamento do cão, que são como nós, né? Então você tem numa ninhada ali de filhotinhos de 2, 3 semanas de idade, você já consegue ver diferença de Um comportamento. que é mais calmo, o outro que não para. Outro que não para, outro que é um pouquinho mais dominante e assim por diante, né? Então você tem essa questão do temperamento e depois você tem a questão do ambiente, né? Como é que esse cachorro se desenvolveu, com quanto tempo ele foi tirado da mamãe dele, ele teve irmãozinhos, não teve, foi para uma casa estruturada, tinha outros cães, não tinha, esse cachorro passou 24 horas por dia junto com os tutores, né? Dorme na cama, não dorme. Tudo isso acaba modelando o comportamento final do cão, né? Tá. E o que eu posso dizer é que essa questão do ambiente, esse terceiro ponto, ele tem um peso muito, muito grande. Então, às vezes a gente tem um cão é, que tem um ótimo temperamento, mas dentro de uma casa desestruturada, a chance de desenvolver problemas comportamentais é grande, né? Então a gente tem questão da ansiedade por separação, você tem cães
extremamente inseguros, né? Normalmente são cães que não tiveram oportunidade de sair na rua logo de pequenininhos, não tiveram contato com outros cães, né? Você tem a questão da agressividade também, aí vai muito da forma como o tutor, se o tutor provoca, né, na hora de Tá. brincar, e se dá espaço mais do que deveria para o cão, né? Tira osso da boca, esse tipo de situação, a gente, a gente vê que isso muitas vezes brota essa agressividade num cão. Então, tem todas essas situações que acabam se desenvolvendo dentro de casa, que a gente acaba, em algumas delas a gente consegue trabalhar na escola muito bem, e as que a gente não consegue, eu tenho parceiras comportamentalistas que fazem trabalho dentro da casa dos nossos clientes para preparar esse cão para depois ele vir para a escola. Porque o que você está colocando é o seguinte, às vezes existe toda uma avaliação antes, né, de colocar ele no convívio com os outros cachorrinhos. Por mais que sejam do mesmo porte, tem aqueles que são mais agressivos, e é o que você estava explicando, inclusive. Essa equipe, né, que faz esse trabalho, eu esqueci como é que você falou, que são terapeutas, como é que Eu tenho as minhas parceiras comportamentalistas. Isso, comportamentalistas, é essa exatamente. a expressão. Peraí, como é que ele falou mesmo? Comportamentalista. Ela vai fazer, no caso, essa adaptação, tipo, procurar educar aquele cachorro, é, ensinar algumas coisas no ambiente residencial dele, para que ele esteja apto a começar a conviver com outros animais. Isso, Consiga frequentar a escola, vamos dizer assim. isso. Normalmente, quando a gente tem casos de algum nível de agressividade, né? Que é um pouquinho mais difícil de trabalhar na escola, e casos mais gritantes de ansiedade por separação, porque aí tem que fazer um trabalho com os tutores, aquele trabalho de cozinha mesmo, aquele de bastidor, né? De fazer aqueles ajustes de dinâmica em casa para depois ele vir, né? Na escola, a gente consegue trabalhar muito bem as questões de insegurança. Então, cachorros que nunca tiveram contato com outros cães, né, que têm um medo um pouquinho, uma insegurança um pouquinho mais alta do que o normal, então a gente consegue, não precisa fazer o trabalho em casa, a gente consegue dentro do nosso ambiente, a gente faz algumas aulinhas particulares, né, com esses cães, dando todo o espaço, respeitando o tempo daquele cão, até que a gente entenda que ele está pronto para ser inserido na matilha. Esse é um trabalho super legal que a gente faz, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que é recuperar essa autoestima, essa segurança do cão. E aí é muito lindo de ver quando a gente consegue colocar na matilha como eles ficam bem, como eles gostam de interagir com outros cães. Porque é da natureza deles, né? Essa Total. coisa do interagir com outros cães. Sim. E a gente que. Assim, eu acho que de tudo que a gente tá conversando aqui, o que mais me chama a atenção é essa tua visão sobre a coisa. Que o cachorro, ele tem que ter. A natureza dele tem que ser Sim, respeitada, eles são né? animais gregários, como nós. É, Eles precisam do contato com outros cães, né? Da mesma espécie que eles. É como nós, né? Se não você dá pra você fica... viver isolado, né? Não dá. A gente vai entrar em parafuso. E é a mesma coisa que acontece com os cães. Até esse comportamento assim que acontece muito com os cães, por exemplo, de roer as coisas em casa, de ser meio destruidor. Eu li, eu não me recordo aonde agora, mas há um tempo atrás, eu estava lendo que isso tem muito a ver com essa questão da solidão também, né? Deles não conseguirem, não ter contato com outros cachorros, de não ter um ambiente adequado. Aí o excesso de ansiedade faz com que ele acaba sendo um cachorro que destrói o ambiente, né? Sim, exatamente. O cão que não tem atividade, né, que fica preso num apartamento. E aí tem gente que fala, mas o meu cão mora em casa, ele tem espaço, tá bom. Mas tem espaço, só que se não tem ali o tutor, né, dando atenção para esse cão, né, se esse cão não tem atividades de enriquecimento dentro da casa dele, não vai adiantar nada ter uma casa de 2.000 metros quadrados, né? Ele vai ser infeliz também, né? Então, o cachorro que não tem atividade, ele vai procurar coisas para fazer, né? E aí que começam os problemas de roer pé de mesa, acabar com a cama do tutor, né? Principalmente os cães que acabam sofrendo de ansiedade por separação, eles têm essa tendência de buscar a cama e roupas, onde tem cheiro do tutor, ele vai buscar, porque é uma forma inconsciente, instintiva de estar próximo do tutor, né? Ele já tentou de tudo, já arranhou porta, já tentou fugir, não conseguiu, né? Então ele vai procurar
estar mais próximo do tutor de alguma forma, e é ali que acaba até esse estresse acaba desregulando todo o controle do cão, e ele acaba fazendo xixi e cocô muitas vezes em cima da cama. E aí quando esse tutor volta no final do dia do trabalho e olha aquela zona, né, que o cão fez, caramba, você fez de propósito, vem cá que você vai ver. Então a gente vê muito disso ainda. Nós humanos, a gente não consegue ainda compreender exatamente, né, por que que os cães têm uma ou outra atitude. Eu brinco com os meus clientes, eu falo que é comum, porque os cães não vêm com um manual de instrução, né? Isso é todo um estudo que a gente precisa fazer realmente para entender o porquê eles têm esse tipo de atitude, né? Nesse caso que eu te falei, da ansiedade por separação, é totalmente instintivo. Eles só querem ficar próximos do tutor, eles não fazem nada, né, pré-pensado. Puxa, eu vou fazer isso porque eu quero me vingar, porque o meu tutor me deixou aqui sozinho. Então não existe isso. E assim, e é interessante porque existem os problemas, né? O estresse também, a depressão também, né? Tem cães que entram numa fase de depressão. Tá? Li sobre isso também. Não sei Sim, se é fato, mas que entram numa depressão e isso sim. acaba desenvolvendo outros problemas, até somatizando para gerar doenças no cachorro. Ou seja, tem que ter essa preocupação com o ambiente e com o bem-estar, né? Porque, Exato. assim, a gente vê também até uma mudança, por exemplo, indo para um outro campo agora, legislação. Existe uma preocupação hoje maior do legislador com relação aos animais. Então, você tem a questão dos maus tratos. Por quê? Porque cada vez mais eles fazem parte da vida cotidiana da pessoa. Muita gente hoje tem, né? E por opção mesmo, né? Porque, como você falou, o ser humano não vive sozinho. E às vezes ele não quer ter filhos, não quer ter companhia, porque a gente, hoje essa geração quer viver cada vez mais independente e cada vez mais você vê sendo tutores de animaizinhos, de bichinhos, que precisa ter uma preocupação específica, precisa ter um cuidado diferenciado. As pessoas, a gente tem que também entender, né? Quem é tutor de um pet, que não é só você ter um cachorro porque você acha ele bonitinho ou porque você quer companhia, né? Tem Você toda uma responsabilidade vem uma aí, né? responsabilidade dele não ser infeliz. E aí vem sim, né, se estabelecendo e surgindo novas formas de você poder agregar isso. Tipo, a pessoa que trabalha o dia inteiro, por que não trabalhar o dia inteiro? Então, pegar o seu pet e colocar numa escolinha, onde ele vai conviver com outros animais, onde ele vai aprender novos hábitos, né? Que eu acho que esse Isso. é o conceito principal e que foge até da questão da creche, mas que é a coisa do educar também, né? Que vocês Sim. buscam também ali. Você comentou em relação aos maus tratos. Quando a gente fala maus tratos, a gente já pensa em bater, né? Uhum. Não é só isso. Eu abandono também, né? É abandono, a gente não, o tutor não suprir as necessidades da espécie, né? Então você deixar um cachorro durante todo o dia preso dentro de um apartamento, será que está sendo bem tratado? Não é verdade? É. Você humanizar demais esse cão, né? Você dá comida de humano para esse cão. Será que também não se enquadra em maus tratos? Nossa, você falou de comida de humano e por que tem uma pergunta, uma consulta, sempre faço. Não, porque assim, a minha filha que fala, não, que indicaram para ela que tem que dar frutinha pro cachorro. Eu sempre pensei que, assim, se você tem a ração e a ração já é um alimento balanceado, Sim. porque ele tem um organismo que ele precisa de determinadas coisas, não é bom. Eu penso que não é bom dar nada. Nem Uhum. frutinha, nem não sei o quê. Ah, mas o cachorro tem que comer um tomatinho. Eu não sei, eu acho que não. Mas, por exemplo, eu tenho umas discussões lá em casa sobre isso, falo, não dá isso pro cachorro. E ela, não, mas eu li na internet que você pode dar fruta, melão, eles adoram, pera, adoram. Enfim, o que é o certo, afinal de contas? Porque cada hora surge um negócio novo, né? O Sim. sal que fazia mal, que agora faz bem, que não sei o quê, que agora É. você pode. Tudo. Tem alguns alimentos que realmente são totalmente proibidos porque são tóxicos para os cães e que para a gente faz parte do nosso dia a dia. Então, cebola, alho, chocolate, uva, nem pensar, né? Abacate, também muito perigoso. Então, existem alimentos que são definitivamente proibidos, né? Agora, tem duas linhas de pensamento. Tem a linha da ração. O ponto positivo é que as rações premium ou super premium, obviamente, né, elas são completas. Elas entregam todas as necessidades nutricionais que o cão tem, né? E tem a outra linha da alimentação natural,
que é muito interessante, desde que ela seja muito bem balanceada. E para ser balanceado, não é aquele arroz, feijão e a carninha que sobrou do almoço. Não. Se esse cachorro só se alimentar desse tipo de alimentação, sem uma suplementação, sem o acompanhamento de uma nutricionista, esse cachorro vai ficar doente. Né? Então, eu respeito as duas linhas de pensamento. Lá em casa é ração super premium para os meus cães, tá? Mas nada contra a alimentação natural, eu acho excelente, até é mais natural realmente para eles, né? Mas tem que ter esse cuidado em relação à suplementação e equilíbrio, porque senão esse cão ele pode adoecer. Mas isso não entra no risco também, por exemplo, o cachorro começa a ter uma alimentação natural. E aí ele precisa de uma suplementação, porque você, e principalmente assim, hoje, na vida que a gente leva, que não tem tempo para muita coisa, então, não quero dar o resto da minha comida do almoço, mas eu vou fazer um arrozinho, feijão, uma carne sempre, faço para a semana inteira e deixo ali congelados os potinhos. Beleza, vai precisar de uma suplementação. Vai. E aí, essa suplementação, não existe o risco também do cachorro rejeitar, porque ele se acostumou com aquele paladar da alimentação natural e acaba Sim. atrapalhando que ele consiga consumir a suplementação. Por isso que eu penso assim, tipo, que você falou, na minha casa eu uso a ração premium, super Sim. premium. Por mais que seja interessante, há esse risco também, né? Eu não diria de rejeitar, né? Porque a suplementação muitas vezes vai lá no pozinho, né? São, como é que eu posso dizer? Realmente são suplementos, né? Que precisam ser adicionados ali à alimentação. Mas isso mistura, na realidade, Mistura na comida, Tá. exatamente. Aqui o problema, você tocou num ponto bastante sensível, né? Os cães têm um paladar também, assim, alguns são bem exigentes, né? E o que acontece é que eles também enjoam, assim como a gente, tá? Tá. Então, lá em casa, eu que sou mais da linha da ração, de tempos em tempos, Troca, né? eu troco, ou então eu coloco rações diferentes em potinhos diferentes, para eles terem opção também de, hoje eu estou com vontade de comer mais essa, amanhã eu vou comer a outra, né? Às vezes até 3 eu faço. É claro que quando você adiciona uma ração nova, é comum que o cocôzinho fique um pouquinho mais mole, até nos primeiros dias até ele dar aquela adaptada. Mas depois vai bem, né? E a alimentação natural também. Então vai chegar uma hora, se ele come sempre aqueles leguminhos com franguinho, leguminho com franguinho, leguminho com franguinho, ele vai se cansar, né? Então tem que ter essa preocupação de dar aquela variada, né? E a alimentação natural é assim, ou o tutor tem tempo e tem conhecimento, né? Assim, para cozinhar, para fazer os potinhos, fazer a suplementação certinha, junto com o acompanhamento da nutricionista, ou que dá muito trabalho, né? Ou ele vai comprar pronto, né? A gente tem fornecedores excelentes de alimentação natural. De alimentação já tem isso também? Sim, para cães excelentes. Nossa. Só que não é barato. Tá. Né? Se você for dar uma vez ou outra, beleza. Agora, todos os dias, todas as refeições, não é algo barato. Então, as pessoas também precisam pensar nisso. Eu vou querer fazer alimentação natural. Beleza. Você vai fazer, você vai ter disponibilidade, né? Isso vai exigir um esforço. Você vê que, bem que eu até estava falando no início, o mercado de pet cresceu demais. Que agora você falando, existem empresas, até, né, parceiros ali que fazem alimentação natural para cachorro. Você vê, tudo que envolve o mercado de pets está crescendo e está surgindo coisas novas. Essa coisa do marmitinha para cachorro, para mim também é novidade. E isso tem surgido várias, né, coisas diferentes, até no mercado mesmo, tipo de alimentação e biscoitinhos diferentes e coisinhas assim. Ou seja, o mercado pet cresce muito porque as pessoas querem tratar os seus bichinhos da melhor forma possível. Mas a gente volta naquele ponto, né? Não tratar como um humano, né? Tem que respeitar toda a estrutura dele como animal, né? Que não vai ser da mesma forma. Não adianta a gente querer também mimar demais, colocar na cama ali e colocar uma roupinha para dormir e depois outra ao acordar. Você está tirando a natureza dele, né? Exatamente. Hoje o Brasil, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro maior mercado no mundo para pets, né? Cães e gatos, principalmente cães ainda no Brasil.
existe uma tendência que o gato ainda em algum momento vai ultrapassar o número de cães aqui no Brasil. Isso já é realidade em outros países, né, da Europa, principalmente mais gatos do que cães, né? Então, sim, a gente tem aí um futuro de muito trabalho e aí nós que somos do segmento, principalmente que trabalha essa questão comportamental, a gente precisa levantar essa bandeira da conscientização em relação a maus tratos, à humanização, né? Isso realmente é importante. Quanto mais pessoas souberem do risco que envolve tudo isso, melhor a gente vai ter um futuro melhor a gente vai ter, E sem é o que você dúvidas. falou, né? Os maus tratos não é só o bater, é o abandonar, é o não deixar com que ele se desenvolva, às vezes, como tem que ser. Exato. E aí, o teu segmento, o que você escolheu como escola, que eu achei assim, muito diferente, né? E volto a falar, não é uma questão só de creche. E como é que funciona esse negócio de boletim? Porque, vamos lá, o Steve estava me contando aqui que os animais que frequentam lá a escola dele, inclusive, são avaliados mês a mês com boletim de como ele está lidando com as atividades que são apresentadas, É né? isso aí. A gente tem uma proposta muito diferente mesmo, não só em relação a trabalhar só com pequeno, né? Se eu não me engano, alguém pode me corrigir se eu estiver falando bobeira, mas da última vez que eu fiz uma pesquisa, realmente nós somos os únicos que somos 100% pequeno porte. Você tem outras escolas que têm uma unidade para pequeno, outra para grande, são poucas também, mas somente nós aqui na capital, pelo menos, que somos 100%, né? E aí, não só essa questão de trabalhar com pequeno porte, mas também a gente tem essa preocupação em relação ao comportamento, né? Por isso que a gente se chama de escola também. A gente não é só um lugar para o cachorro passar o dia, né? Claro, a gente tem toda essa estrutura, a gente tem atividades de enriquecimento ambiental para trabalhar os sentidos dos cães, principalmente a questão do faro. A gente tem atividades de socialização, de gás de energia, tem cromoterapia depois do almoço, para eles tirarem aquela sonequinha, como se Que fosse escola de legal! criança mesmo, mas é importante para eles recuperarem energia, né? E a gente tem também o módulo mental, comportamental. Então, a gente tem um leque grande de opções de treininhos mesmo, que vão desde os comandinhos básicos, como o senta, deita, o fica, o aqui, como outros treininhos também mais elaborados, como caminhada na guia, para o cachorro aprender a andar do nosso ladinho, treininho de caixa de transporte para os tutores que viajam bastante, né, que viajam de avião ou viajam no carro, é importante a caixa de transporte como ferramenta de segurança mesmo para o cão, né? A gente tem treino de agility, treino de bolinha para o cachorro aprender a trazer a bolinha de volta, né, para a gente. Tabuleiro, enfim, a gente tem um leque grande de opções e os nossos clientes, os tutores, eles podem, de 3 em 3 meses, eles podem escolher até 3 tipos de treinos e aí a minha equipe vai trabalhar durante esses 3 meses e no final de cada mês a gente manda um boletim com essas notas, que é de 0 a 10 mesmo, né? A gente leva muito a sério essa questão, junto com as notas comportamentais também do cão, né? Se ele está socializando, se ele está brincando, se ele se alimenta bem, se ele fica bonzinho na cromoterapia, se ele late, né? Entre outros comportamentos, a gente passa esse boletim para os tutores e aí eles têm essa possibilidade de fazer esse acompanhamento da performance do cão na Acompanhar a escola. evolução dele, né? Exato. Em relação... E é legal, assim, você falou várias vezes, nós somos do ramo do comportamento, né? Comportamental. Porque é isso, né? É o comportamento por mais que seja um espaço onde ele também vai aprender fazer alguns treinos, mas o foco principal ali, que eu percebi, pelo menos da proposta de vocês, é esse trabalho do comportamental, né? Sim, sim. Fazer com que o comportamento seja adequado, mas que tenha essa questão do bem-estar, né? Que é o Sim, comportamento, não é só um comportamento para que ele seja um cachorro bonzinho, mas para que ele tenha um bem-estar, para que ele tenha isso. enfim, uma vida mais saudável, né? E Sim. tudo isso, né? Em primeiro lugar, sempre o bem-estar. Essa é a nossa bandeira número 1, isso é inegociável, né? Tanto é que tem cliente que fala, puxa, o meu cachorro ele não gosta de socializar, tal. Você pode deixar ele lá num quartinho, não tem problema, né? Eu não vou ligar, mas a gente não aceita. Se o cachorro não estiver bem aqui na escola, a gente não quer
Isso realmente é genuíno, senão não faz sentido o nosso trabalho, né? O que eu ia te falar? A gente estava falando do Do boletim, do boletim, isso. bem-estar dos cães. Tem alguns treinos que a gente faz, como por exemplo, esses treinos de comandinhos básicos, o senta, o deita, o fico aqui, que eles são extremamente importantes, não só para a escola, né? Mas principalmente para o ambiente de casa. Então, por exemplo, o tutor vai receber uma visita em casa, né? Aquele cachorro que entende um comando senta, um comando fica, vai ser um cachorro muito mais fácil de lidar numa situação dessas, que muitas vezes para eles é estressante. Alguém diferente entrando em casa, opa, já liga aquele instinto de proteção, de territorialismo deles, né? Então, se é um cachorro que já tem esse conhecimento, é muito mais fácil para o tutor conseguir gerenciar uma situação como essa. Ou então, tá andando com um cachorro na rua, mesma coisa, o cachorro aprendeu lá na escola a andar do ladinho, né? Também vai ser mais fácil, né? Ou então na hora de atravessar a rua, senta, fica. Isso passa, inclusive, confiança para o cachorro, no caso. Porque, que nem você estava falando, Sim. chega uma visita. Aí ele já fica estressado porque estão invadindo o ambiente dele e ele é territorialista. Essa questão do comando fica, senta, passa uma segurança para o cachorro também de que o dono está ali e pode, fica tranquilo. Tem essa perspectiva também. Sim, também. É, esses comandinhos básicos nada mais é do que uma forma da gente viabilizar uma comunicação entre espécies diferentes. Tá. Né? O cachorro não fala português, a gente não late, né? Então, os comandos, eles são muito legais porque a gente consegue passar para o cachorro de uma forma muito clara o que a gente está esperando dele, né? Uhum. Então, o comando aqui também é muito importante. Por exemplo, se você está num parque, o seu cachorro, ele, por algum motivo, ele fugiu da guia, né? E ele sabe o comando aqui, você vai chamar, Totó, aqui. Ele volta. Tá? Então, são comandos que muitas vezes podem até, inclusive, salvar a vida do seu cachorro. Né? É muito, muito importante e muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Né? Mas a gente, como escola, a gente trabalha de uma forma muito individualizada cada um dos alunos. A gente faz a leitura sempre tenta fazer a melhor leitura do ambiente em casa do cão, as necessidades, as dificuldades que os tutores têm, e a gente vai passando uma ou outra orientação. Olha, quando acontecer isso, faz isso, né? Isso ajuda muito. Daí a gente não tem só o desenvolvimento do cachorro na escola, tem também, a gente consegue ajudar as famílias dentro de casa. Não, isso é fantástico. E para quem quiser, por exemplo, levar o seu cachorrinho lá para poder fazer para fazer, na realidade não é uma aula, né? Existe todo um programa. Tem que ser, o negócio é constante, né? É uma escolinha mesmo. Sim. Tranquilo, desde que o cachorro tenha até 10 quilos, né? Isso. E pode procurar vocês lá, tanto nas duas unidades. Você vê que o teu negócio é tão bom que da época que você abriu até agora, você já está com a segunda unidade, Já estamos com a né? Você vê que segunda. legal. E pode estar levando. E vamos supor, se eu vou viajar. Eu posso também estar contando com vocês, olha, não vou fazer um pacote, não vou matricular o meu filho, não, filho não, mas não vou matricular o meu cachorro para ficar o ano todo, mas eu vou Sim. passar um mês fora, eu posso também trabalhar dessa forma, contratar a tua escola, por exemplo, por um período exclusivo ou também constante. Sim. A gente é bastante rigoroso na aceitação dos cães, né? Então, não é só a questão do porte, né? E aí muita gente me pergunta, puxa, mas por que você não aceita cachorro um pouco maior? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu tenho cachorros muito pequenininhos, né? Como o seu York, que tem 2 quilos. Não tem nem 2 quilos, Nem ele 2 está com quilos. 1,300 mais ou menos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, por isso a gente realmente tem essa linha de corte dos 10 quilos, tá? Só que além disso, o cachorro ele precisa estar em dia com a saúde, então carteirinha de vacinação atualizada, exame de fezes negativo para giardia também, muito importante. E ele precisa ser aprovado na nossa avaliaçãozinha comportamental,
né? Essa avaliação é agendada com a gente. É um dia, na verdade é rápido, são 30 minutinhos. Quem faz são as minhas coordenadoras, que são comportamentalistas, então elas vão fazer toda uma leitura do cão no nosso ambiente, né? Se ele usa focinho, se ele faz contato visual com elas, se ele permite o toque, o carinho, né? Depois a gente deixa esse cachorro um pouquinho sozinho para ver se ele vai mostrar algum nível de ansiedade por separação, e no final a gente traz alguns aluninhos do dia, da escola, para ver como é que esse cachorro Se ele comporta se com os comporta outros, né? com os outros, né? Dando tudo certinho, não tendo nenhuma questão comportamental, a gente libera, ele já pode iniciar a frequência na escola, ou então, se o objetivo do tutor for deixar o cão hospedado com a gente precisa fazer um período de adaptaçãozinha antes desse cachorro entrar de hotel, né? E assim, aí a sua equipe identificou, vamos supor, que o cachorro precisa, não consegue entrar agora na escolinha. Aí ela vai fazer o trabalho, que é o que você estava explicando, vai fazer um Isso. trabalho na casa da pessoa ali, mais particular com ele, para começar a adaptar ele para que ele tenha condição de participar. Isso depende muito do comportamento, né? Tá. Se a gente Tem uns que não tem jeito. Não, Então, tem alguns comportamentos que precisam ser feitos, trabalhados dentro de casa mesmo. Então, por Tá. exemplo, se o cachorro Tá. Se o cachorro mostra algum nível de ansiedade por separação ou de agressividade, precisa fazer esse trabalho prévio com o tutor em casa, né? Aham. Para depois ele vir para a gente. Agora, se o cachorro mostra algum nível de insegurança em relação aos outros cães ou em relação a pessoas, a gente consegue fazer muito bem esse trabalho dentro da escola, né? No Entendi. formato de aulinhas particulares. Mas uma coisa muito importante, que eu queria até aproveitar o espaço aqui para falar, muitas pessoas procuram a gente para deixar os cães hospedados, né? Então, poxa, Steve, tudo bem? Nossa, adorei a sua escolinha, era isso que eu precisava, e eu quero deixar o meu cachorro hospedado no próximo final de semana. Pode ser? Muito provavelmente não, porque a gente precisa de um tempo, né? Primeiro, para agendar essa avaliação, depois fazer essa adaptação do seu cão antes dele fazer a entrada no hotel. Se a gente não faz isso, o que acontece? Não dá para a gente explicar para o cachorro que ele vai entrar na sexta e vai sair na segunda, né? Então, como é que a gente consegue garantir que o cachorro vai ficar bem? Ele já precisa conhecer o ambiente, ele já precisa conhecer os outros cães, já precisa estar à vontade, né? E aí que a mágica acontece. Então, precisa ser feito essa adaptação, e a quantidade de dias de adaptação vai depender de dois fatores. Do tempo de hospedagem, então uma coisa é um final de semana, outra coisa é uma viagem para Disney, que o cachorro vai ficar um mês com a gente, né? E o outro fator é o próprio comportamento do cão. Tem cachorro que a gente vai avaliar, parece que já frequenta a escola há 5 anos, né? Tem outros cães que não, que eles precisam realmente desse trabalho cuidadoso para a gente fazer essa adaptação e garantir que eles vão ficar bem com a gente. Ai, muito bom, viu, Steve? Olha, vou levar o meu York lá, o Thomas. Vou te cobrar. Vou levar sim, porque não, ele precisa, já tá com 8 mesezinhos, mas ele precisa começar a conviver com outros animaizinhos, né? Respeitar que ele é um animalzinho, que ele tem as características dele, né? E a idade dele é importante, né? O que eu digo para todos os meus clientes, a melhor idade para o cachorro iniciar a escola é enquanto eles são filhotes ainda, né? Então, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo mês é muito importante, porque eles estão ainda abertos para o aprendizado, para a socialização. A gente tem que tentar aproveitar ao máximo. Que nem, né, fazendo comparativo ali com os filhos, que vão para a escola pequenininhos, tem que ser da mesma dinâmica. Exatamente. Steve, obrigada pela tua participação, muito sucesso aí nas 2 unidades, esperamos que tenham mais unidades aí muito em breve, porque é uma tendência, sim, cada vez mais os pets aí fazendo parte da vida da gente, os pequenininhos principalmente, até porque cada vez mais os apartamentos estão menores, as casas estão menores, então a gente tem adaptado também isso, né? E foi uma ideia fantástica que vocês tiveram lá, essa estrutura de escola, de ensinar, de não ser só uma creche, um ambiente onde ele fica ali, mas aproveitar esse tempo e esse ambiente para ensinar, para que seja agregado outras coisas ao animal. Então, assim, parabéns mesmo, desejo muito sucesso. Obrigada por ter vindo aqui no Resenha, né? Espero que você retorne aqui depois para falar das outras unidades. Opa, eu que agradeço, Sara, a oportunidade e... Isso aí, gente. Se inscrevam no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações e vamos seguir também a La Petite Sophie. Lá passou aí no GC todas as redes sociais dela. Um beijo a todos e até a próxima.
Tchau.